Aleluia, glória a Jesus. Estamos chegando, estamos entrando aqui, né, em mais um momento com a palavra nesta quinta-feira maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu. Queremos dar graça ao Pai por todas as bondades dele. Louvamos a Ti, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Ó Pai querido, Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Te damos graças, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Te damos graças, Senhor Deus, pela vida, Senhor, dos irmãos que estarão assistindo esta noite, aqueles que assistirão depois. Em tudo o Senhor esteja abençoando. Pai querido, nós Te exaltamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Quero mandar um abraço muito especial para os irmãos que já estão chegando aqui. Glória a Deus, né? Já tem uns irmãos por aqui já. Isso é maravilhoso. Boa noite, na paz de Cristo. Que Deus esteja abençoando. Suzete já apareceu aqui também. Graça e paz. Hoje foi um dia bom, né? Um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, né? Da Adelmar, você está por aqui. Maravilhoso Deus, né? Hoje o Senhor separou uma palavra maravilhosa para falar com os irmãos. Vamos falar hoje de uma história muito interessante mesmo, né? Vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 13. Uma história ocorrida, né, no tempo do Êxodo. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13. Quando os israelitas, meus irmãos, prestem bastante atenção para que vocês estejam compreendendo. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para sair e lutar contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus, ou cajado. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. História linda, né, irmãos? Realmente uma história maravilhosa, né? Aqui nós estamos vendo, né, um confronto que aconteceu quando o povo de Deus acabara de sair do Egito, né? Naquela escravidão que estiveram lá por 430 anos. O povo de Deus viveu no Egito por 430 anos. Destes, a maior parte deles foram sob a brutal escravidão. Muita escravidão, né? Muito sofrimento. Quando o povo, né, com sinceridade, isso aí que os irmãos podem observar, quando o povo com sinceridade clamou ao Senhor, o seu clamor subiu até o céu. Então Deus levantou um libertador para conduzir os hebreus até Canaã, a terra prometida, né? Essa história nós sabemos, né, irmãos? Moisés, um homem de Deus, criado sobre a proteção de Faraó, treinado, né, no exército de Faraó, mas ele teve que fugir do Egito
e foi morar em Midian. E ali ele ficou 40 anos morando em Midian, sendo treinado, né? Ali ele foi moldado e ele passou de guerreiro egípcio a um pastor de ovelha, um homem manso, um homem tão bom, tão bondoso, né? Que a Bíblia fala que Deus tinha um carinho tão especial com Moisés, que Deus falava com ele face a face, como se fala com qualquer um homem, né? Isso era maravilhoso. Boa noite, Ondina Souza. Um abraço especial para minha irmã. Que Deus esteja abençoando você, tá? E a sua família. Então, amados, depois de 430 anos, então o Senhor levantou Moisés e através de Moisés, ele tirou o povo do Egito, de Israel que estava no Egito, para levá-los até a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, né? Então aquela terra que Deus tinha prometido, ali então Deus estava levando o povo, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de conduzir o povo pelo deserto, né? Mas chegou a um momento interessante, irmãos, que na viagem, quando eles estavam chegando perto do Monte Sinai, aconteceu algo interessante, porque os amalequitas, que era um povo nômade que morava, né, ao sul do Mar Morto, entre a terra de Canaã e o Egito, este povo atacaram, esse povo atacou o povo hebreu, os israelitas que estavam indo para a terra de Canaã. Interessante que Amaleque é um personagem da Bíblia e também da Torá, e que de acordo com esses livros religiosos, irmãos, ele era filho de Elifaz, ele era neto de Esaú, bisneto de Isaque. Elifaz era filho primogênito de Esaú. Então esse Elifaz, que era primogênito de Esaú, ou seja, sobrinho de Jacó, ele teve um filho com uma concubina, e esse filho chamou Amaleque. Então Esaú viveu nas montanhas de Seir, também conhecido como Edom. Amaleque, porém, separou-se do seu clã, do seu pai, né? E foi habitar no norte da península de Sinai, ao sul do Mar Morto. Embora os amalequitas fossem consanguíneos dos israelitas, eles eram parentes bem próximos. Sempre existiu uma rixa entre eles. Então, quando eles viram que o povo hebreu estava se deslocando pelo deserto de Sim, simplesmente eles atacaram o povo hebreu com crueldade, porque os amalequitas eram um povo cruel, que eles atacavam os adversários para minar os despojos, para tomar bens. E é interessante, irmãos, que aquele dia eles atacaram exatamente o povo de Israel, que estava sendo conduzido por Moisés. Então nós vamos passar o desenrolar dessa história bem interessante. Diz no versículo 8: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Então eles atacaram pela retaguarda, eles atacaram o povo que ia atrás, aqueles que estavam mais fracos, mais cansados. Então foi feita uma mortandade muito grande. Por causa disso, por causa desse ataque que os amalequitas fez contra Israel, Deus determinou a extinção do povo de Amaleque, conforme está escrito lá em Samuel 15:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Então Deus, né, fez uma promessa de extinguir os amalequitas da face da terra. Em Deuteronômio 25:18 diz assim: eles saíram ao encontro de vocês, falando de Israel, né, no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Veja bem o que aconteceu. Boa noite, minha irmã Magali. Um abraço para você também. Um abraço para você e sua família, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Então os amalequitas, naquela oportunidade, eles atacaram os israelitas
justamente para atacar aquele povo mais fraco, que estava indo atrás, que estava caminhando devagarzinho, por alguma razão estava cansado, abatido, e foi este povo que eles atacaram, e eles fizeram uma mortandade muito grande. E é interessante que os israelitas, eles não tinham domínio, eles não tinham técnica de guerra, era um povo que conhecia somente a tirania do chicote dos egípcios. Eles não tinham armamentos, nem muitos guerreiros aptos a guerrear. Porém, tinha ao seu lado a proteção de Deus. Proteção essa que é altamente suficiente em qualquer situação. Veja bem a história, irmãos. Os amalequitas era o exército treinado em guerra, porque eles viviam atacando os povos que andavam naquela região. E naquela oportunidade eles atacaram Israel. Israel não tinha exército. Israel não tinha homens preparados para a batalha. Israel não tinha armas. Israel estava cansado de andar no deserto. Mas só que Israel tinha uma coisa que nós temos hoje, que é a proteção de Deus. E quando nós temos a proteção de Deus, quando Deus está conosco, não existe amalequita que consiga nos vencer. Quando Deus está conosco, não existe exército adversário contra nós, porque a proteção de Deus é suficiente. A proteção de Deus é mais que suficiente para nos guardar, assim como o exército de Israel foi guardado naquela ocasião, mesmo sem ter técnica de guerra, mesmo sem ter guerreiros preparados, mas o Senhor estava com eles, né? Porque aconteceu o que, irmãos? O Israel estava caminhando 3 meses já pelo deserto, enfrentando várias dificuldades. E quando eles estavam ali para chegar no Monte Sinai, eles já estavam muito abatidos e cansados. E foi nessa situação que os amalequitas atacaram o povo de Israel. E o inimigo, irmãos, é interessante que os amalequitas, né, eles têm uma correlação hoje com nossos inimigos espirituais. E eles atacam nossas vidas quando eles julgam que nós estamos fracos, é quando eles julgam que nós estamos abatidos, é quando o inimigo de nossas vidas ele nos ataca achando que nós estamos desprotegidos. Mas só que se nós tivermos Deus em nossas vidas, nós tivermos sob a proteção de Deus, nenhum adversário é suficiente para nos derrotar, porque Deus nos guarda. E a Bíblia diz que Deus peleja por nós. A nossa guerra não é nossa, a nossa guerra é de Deus. E a palavra diz que Ele lutará nossas guerras. Então, se nós temos o exército do Senhor ao nosso lado, não existe guerreiros adversários que possam atacar nossas vidas. E o versículo 9 diz o seguinte: Moisés ordenou a Josué: escolha homens para sair e lutar contra o exército de Amaleque. Então, qual foi a ordem de Moisés? Que Josué escolhesse homens que tivessem mais forte. Embora diante daquela caminhada exaustiva do deserto, Moisés só escolhe homens que possam lutar, que possam enfrentar, né, o exército amalequita. Mas o versículo é concluído com a seguinte frase: Moisés diz: amanhã, presta atenção, amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Isso é interessante, irmãos. Moisés acreditou que, embora o seu exército não fosse treinado, embora no seu exército não existisse guerreiros preparados, não existisse arma suficiente, mas ele ia ficar no alto da colina, com a vara de Deus, com o cajado de Deus na mão. E ali ele ia clamar ao Senhor, e Deus iria lutar aquela batalha. Como de fato aconteceu, irmãos. Como de fato aconteceu. Porque Moisés foi um guerreiro treinado no exército egípcio. Então ele sabia que aquela luta era uma luta tecnicamente muito desigual. Mas só que ele tinha ao lado dele, ao lado do povo de Israel, tinha o exército do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso estava com ele. E Moisés, representando a autoridade de Deus com aquele bordão, com aquele cajado, ele subiu no alto do monte. E ali estendeu suas mãos aos céus.
E quando ele estendia suas mãos aos céus, o exército israelita ia vencendo aquela batalha. Porque ele confiou, Moisés colocou sua confiança em Deus, na certeza de que Deus os levaria com mão forte e poderosa à vitória contra o exército de Amaleque naquela guerra. E é isso, amado, que nós temos que entender, que na nossa vida nós passamos por batalhas, por lutas, mas nós temos ao nosso lado o poder de Deus, nós temos ao nosso lado a mão do Senhor para nos guardar e para nos proteger. Boa noite, irmã Vilma, guerreira, valente, também para Lúcia Valadão, que Deus possa nos abençoar, amém? Então nós aprendemos, irmão, que nós jamais devemos desistir de lutar, de enfrentar os problemas, as dificuldades, porque nós temos a certeza de que Deus está lutando por nós. Deus está lutando por você. Deus está com sua mão forte e braço poderoso para lutar por mim e por você, para lutar por nós. Então não existe demônios, não existe exército amalequitas, não existe nada das trevas que tenha poder sobre nossas vidas, porque o nosso Deus batalha a nossa guerra. E quando Ele luta, nós não perdemos batalha, porque Deus é poderoso. Então Moisés subiu naquele monte, naquela colina, e ele levava na sua mão o cajado. Aquele cajado que foi o símbolo da sua autoridade. Aquele mesmo cajado que ele conduzia quando Deus apareceu para ele na sarça ardente. Ele tinha o cajado de pastor, ele tinha o cajado que representava a autoridade de Deus, aquele cajado que ele fez os sinais no Egito, aquele cajado que ele tocou no Mar Vermelho e transformou em sangue, aquele cajado que ele tocou no chão e o pó se transformou em praga. Com aquele mesmo cajado que representava a autoridade de Deus, Moisés subiu na colina e ali estendeu as suas mãos aos céus. E o cajado de Deus, irmãos, está em nossas mãos. O cajado de Deus que representa a nossa fé inabalável está em nossas mãos. Nós podemos empunhar o cajado de Deus, o símbolo da autoridade do nosso Pai. Vocês estão entendendo que maravilha? Então o cajado do Senhor está em tuas mãos, assim como estava na mão de Moisés. O cajado de Deus hoje representa a nossa fé, a nossa confiança que nós temos em Deus, não é graça? O cajado de Deus representa a fé inabalável que nós temos em Deus. E quando nós temos em fé, né, Deus disse, o Senhor Jesus disse, quando nós tivermos fé, né, nós falamos para o monte, né, e o monte se move e se precipita no mar. Então essa é a fé, o cajado de Deus que está em nossas mãos hoje, e que não existe nada que possa nos enfrentar, que possa nos derrotar. Basta que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, basta que nós colocamos a nossa confiança em Deus, né? Interessante que ontem eu ministrava na célula, eu falava justamente do Salmo 37, coloque no Senhor a sua confiança, agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Agradar do Senhor é praticar aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos, né, Delmárcia? Né? Boa noite para você, graças a Deus. Então, amados, é interessante, nós temos que entender isso, a importância que Moisés estava ali com aquele cajado. Com aquele cajado, ele enfrentou, através da intercessão, ele enfrentou aqueles amalequitas. Enquanto Josué estava com poucos homens, com poucas armas, lutando lá no vale, Moisés estava com o cajado na mão, levantado, acima da autoridade do Pai. Por quê, irmão? Porque o povo de Deus não retrocede, o povo de Deus não volta atrás. Não é isso que está escrito em Hebreus 10:39? 10:39 de Hebreus fala: nós não somos daqueles que retrocedem. O povo de Deus não retrocede. O povo de Deus não volta atrás na luta. Ele está sempre tocando para frente,
sempre enfrentando as batalhas, né? Vamos completar o versículo de Hebreus 10:39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a derrota, mas somos da fé para a preservação da nossa vida, da nossa alma. Que maravilha de palavra, irmãos. Nós temos que entender isso, irmãos. Você tem a proteção de Deus sobre a sua vida. Você tem a proteção de Deus sobre você. Basta que você creia. Basta que você compreenda que o cajado de Deus, a autoridade de Deus está sobre a sua vida, está sobre você. Amém? E esse cajado, irmão, era tão importante que o que aconteceu quando nós lemos lá em 1 Samuel 17:40, 2 semanas atrás eu ministrei sobre isso, a vitória de Davi sobre Golias. Quais foram as armas que Davi usou para lutar contra Golias? Aquela é outra batalha desigual. Assim como o exército de Israel não tinha exército suficiente tecnicamente, fisicamente para lutar contra os amalequitas, Davi também não tinha tecnicamente condição de vencer aquele gigante. Mas Davi fez o que? 1 Samuel 17:40 diz a palavra de Deus: Davi pegou o seu cajado. Interessante, né, irmãos? Por que os homens de Deus tinham cajado? Porque o cajado é o símbolo da autoridade de Deus. Então Davi pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do gigante. Não retrocedeu, irmãos. E Davi não retrocedeu, mas ele estava com o seu cajado na mão. Ele não abandonou o seu cajado, nem mesmo quando Saul colocou sobre ele a sua armadura de guerreiro. Ele abandonou aquela armadura de Saul e disse: essa armadura não é minha, ela não pertence a mim, eu não posso lutar com as armas que não são minhas. Sabe, amado, nós temos que tomar posse dessa autoridade que Deus nos dá. Nós não podemos lutar com as armas dos outros. É muito comum, às vezes, quando nós estamos passando por um problema, nós falar para as pessoas: orem por mim, interceda por mim. Legal, muito bom. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo. Mas também você tem que entender que você tem o poder para clamar, o poder para buscar a autoridade de Deus. E tudo que você pedir com fé será concedido. Que maravilha. Olha, Rosa Maria é minha sobrinha amada. Ela disse que a minha irmã está assistindo. Graça e paz. Um abraço para você, minha irmã Cícera. Que Deus te abençoe. Deus te conceda a vitória. Então, amados, as armas que nós devemos lutar são as nossas armas. Deus concede sobre nós a armadura de Deus, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6. O capacete da salvação, a espada da justiça está sobre a nossa mão. Então nós temos a autoridade para enfrentar qualquer exército de amalequitas, seja de onde for que eles venham, porque Deus está lutando as nossas guerras. Amém? Você crê nisso? Deus está lutando as nossas guerras. Isso é algo maravilhoso. Versículo 10. Então o que aconteceu? Outra coisa maravilhosa, irmão, que nós temos que entender isso aqui. Olha só o versículo 10. Josué fez o quê? Josué fez o que Moisés lhe ordenou. Isso trata de quê, irmão? Trata de obediência. Josué fez o que Moisés lhe ordenou, porque Moisés era o líder, Moisés era a autoridade, Moisés era o homem de Deus. E uma grande coisa que às vezes acontece, irmão, na vida de muitas pessoas, que às vezes não conseguem sucesso em sua vida, que eu não estou falando de sucesso financeiro, irmão, estou falando de sucesso de vida, ter vida de paz, ter vida de alegria. Isso não tem preço. Mas muitas pessoas não conseguem viver uma vida de paz. Por quê, irmão? Porque não tem esse princípio da obediência, irmãos.
as nossas autoridades pastorais, os nossos líderes espirituais, aqueles que nos cobrem com oração, aqueles que lutam por nós, porque Josué sabia que Moisés ia estar lá na colina orando por eles. Autoridade, irmãos. Autoridade espiritual, cobertura espiritual. E às vezes muitas pessoas falam assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de ninguém sobre a minha vida, eu sou altamente suficiente para conduzir a minha vida. Engana-se, amados. Engana-se. O próprio Jesus Cristo se estribava, se assegurava em Deus, embora sendo filho. Jamais desprezou a autoridade do Pai. Nenhum dos apóstolos, nem Paulo, o maior apóstolo que se conhece na história da igreja cristã, ele jamais desprezou a autoridade espiritual sobre a sua vida, que estava através da figura de Jesus Cristo. Então nós não devemos jamais, irmãos, quebrar esse princípio da obediência, esse princípio do reconhecimento às nossas autoridades pastorais, às nossas autoridades espirituais, porque são eles que velam por nós, que oram por nós, que cuidam de nós. Então Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Josué sabia que ele estava sob a proteção de Deus, porque ele havia respeitado e obedecido às ordens do seu líder, da sua autoridade espiritual. Né, Rosa? É isso aí, nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Quanto é importante nós ter essa comunhão com os irmãos, ter a comunhão com o nosso líder, ter a comunhão com aquele que nos lidera. Não importa se o nosso pastor é mais novo que nós, ou nós julgamos que ele é menos sábio do que nós, menos estudado do que nós, só que se ele está constituído como autoridade, ele é a nossa autoridade. Escrever um exemplo prático disso. Deixa eu ver o reloginho aqui. Davi era um jovem, talvez com 20 anos ele foi ungido rei de Israel. E durante muitos anos ele fugiu de Saul, porque respeitava Saul. Ele nunca levou adiante a ideia de lutar contra Saul, de matar Saul, de ferir Saul, porque ele dizia: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Autoridade, respeito, consideração. Né, irmãos? Estão entendendo? Então Moisés fez... Não, Moisés não. Então Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Amados, a proteção de Deus, ela é suficiente para nós. E é interessante que o versículo 10, ele conclui, ele continua falando assim: Moisés, Arão e Ur. Né? É interessante, amados, que no versículo 9, Moisés fala: amanhã eu estarei. Ele não fala nós estaremos, não. Amanhã eu estarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Versículo 9. Mas só que aconteceu algo interessante. Ele não subiu sozinho, irmão. Ele levou, além dele subir lá, ele levou o seu irmão Arão e o seu servo Ur para ir com ele. Será por quê? Moisés era um homem de Deus que falava com Deus face a face. Moisés era um homem de Deus que abriu o mar vermelho.
Moisés, o homem de Deus que destruiu o povo de Israel, a autoridade faraônica do Egito. Eu falei destruiu o povo de Israel, não, perdoe. Destruiu o exército do Egito. Moisés, o homem de Deus que destruiu os poderes faraônicos do Egito e resgatou o povo de Deus do Egito. Mas ele não subiu sozinho no monte. Ele levou consigo Arão e Hur. Porque, amados, isto prova que mesmo quando nós carregamos em nós o título de homem de Deus, a condição de homem de Deus, a autoridade de homem de Deus, nós precisamos das outras pessoas. É ilusão, amado, você pensar que você consegue vencer espiritualmente sozinho. Não consegue. Jesus precisou de 12 homens, apóstolos, para junto com ele fazer o seu ministério. Está entendendo? Que coisa interessante. Jesus precisava de quem, irmão? Ele é o Filho de Deus. Toda autoridade está sobre ele. Ele mesmo fala na Bíblia: toda autoridade está sobre mim. Então por que ele precisava de 12 discípulos, 12 apóstolos? Porque é importante, amados. É importante a comunhão. É importante a unidade. É importante a unidade. E essa observação é importante, irmão. Moisés não subiu sozinho. Isso mostra a necessidade que temos em compartilhar nossas lutas com pessoas de confiança que de fato podem nos ajudar. Que de fato pode nos ajudar. Eu falei pessoas de confiança. Porque nós temos que ter maturidade também, que nós não podemos estar compartilhando nossos problemas, nossas vidas com qualquer pessoa que não tem maturidade para ouvir e que muito menos pode nos ajudar. Mas Moisés recrutou naquele momento 2 homens de sua extrema confiança, Arão, o sacerdote, e Hur, para ir com ele, para subir com ele naquela colina, para juntos, estar ali, segurando e intercedendo pelos homens que estavam na batalha. Porque, amados, é importante que nós tenhamos a unidade. Sozinho nós não conseguiremos vencer nada. Porque Eclesiastes 4:9, Salomão nos ensina o quê? Salomão diz o seguinte: é melhor ser 2 do que 1. É melhor ser 2 do que 1. Porque se cair um, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4:10. É melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. O outro ajuda a levantar. Vocês estão entendendo a importância? A importância, a figura igreja. O que é a igreja? Igreja é assembleia, é união, é unidade, é ajuntamento de pessoas. Igreja não é o prédio onde você se reúne, onde você vai nos cultos, nas reuniões, não. O prédio, se porventura der um vendaval e ele cair, as pessoas ficam e continuam sendo igreja. Levanta outro prédio. Mas as pessoas não podem se destruir, porque destruindo as pessoas acaba a igreja. Então Moisés, ele precisou, ele recrutou, ele chamou 2 homens de sua confiança para estar com ele naquela batalha. E o versículo 11 diz: enquanto Moisés mantinha os braços erguidos. Interessante, irmão, que coisa, hein? Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos. Dá para ver meus braços erguidos aí? Dá, né? Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos,
os israelitas tinham vantagem na guerra. Mas quando Moisés abaixava os braços, a vantagem passava para o lado dos amalequitas, os adversários. Então, irmãos, isso é uma lição que aprendemos com esse fato. É que vivemos em uma guerra e não devemos jamais abaixar a guarda. É por isso que o profeta diz: procurei um homem para colocar na brecha, que estivesse firme. A nossa vida, irmão, é uma batalha constante, é uma guerra diária. Então nós devemos estar sempre a posto, com os nossos braços erguidos, com o cajado de Deus na mão, e jamais baixar a guarda. Que maravilha, irmão. Um momento de descuido. Um momento de descuido em nossas vidas. O inimigo de nossas vidas ganha terreno e faz um estrago terrível. Quantas famílias destruídas existem hoje? Família do meio cristão. Às vezes de líderes, de pastores. Pastores divorciados. Pastores separados. Fala assim, não teve jeito, teve que separar mesmo. Será que é esse o caminho? Será que isso não tem a mão dos amalequitas? Será que Amaleque não está atrás disso? Não existe casamento perfeito? Não. Mas existe casamento sobre a proteção, a guarda e o temor de Deus. Os amalequitas, demônios que estão por trás de tantas mazelas que surgem na vida das pessoas. Mas se nós estiver com as nossas mãos erguidas ao céu, em sinal de autoridade, se nós estiver com o cajado de Deus nas mãos, não existe Amaleque nem amalequitas que tenham nenhuma autoridade sobre nós, porque Deus está lutando a nossa guerra. Amém? Glória a Deus, que maravilha. Então, amados, um momento de descuido, sabe, aquele momento quem descuida e baixa a guarda. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou meditar, hoje eu vou tirar um dia de férias de Deus, sabe? Vou tirar um dia de férias de Deus. Tirar dia de férias da igreja, isso é muito comum, né? Mas tem pessoas que querem tirar férias de Deus. E nesse momento de descuido, o Amaleque ataca e faz estragos. Isso aconteceu com Adão. Você lembra Adão? Nosso primeiro pai. Momento de descuido. Momento que ele não se sabe para onde foi. Ele deixou Eva sozinha. E a serpente, Satanás, o Amaleque, foi lá e no ouvido dela. E fez com que ela pecasse. E levou ele ao pecado. Um momento de descuido de Adão. Onde Adão estava naquele momento? Onde? Boa noite, Vanderlei, meu sobrinho. Um abraço para você. Onde Adão estava quando Eva comeu a fruta? Descuido. Aconteceu com Davi. No momento que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E no momento de descuido, Amaleque atacou. E ele caiu, pecou, cometeu adultério, cometeu assassinato. Momento de descuido. Isso acontece todos os dias conosco, às vezes, com muitos cristãos ao redor do mundo todo.
Então, amado, a distância que nos separa da queda é apenas um passo em falso, para a direita ou para a esquerda. É por isso que Deus nos ensina: medita a minha palavra e não se desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Porque um passo em falso é suficiente para Amaleque atacar. Provérbio 4:27 diz: não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Oh, vamos ver aqui a horinha. Glória a Deus. Um minuto, um momento, um instante de descuido, de vacilo, o momento que nós baixamos nossas mãos, Amaleque age. Então, irmão, o segredo é manter as nossas mãos erguidas. E você vai ver o versículo 12, aconteceu um fato interessante. Diz assim: os braços de Moisés, porém, se cansaram. Os braços físicos. Moisés estava com a mão erguida, com o cajado na mão, mas com o tempo as mãos foram cansando. Foram cansando. Faça um teste, por exemplo, você ficar com as mãos levantadas um bom tempo, fisicamente falando. Com o tempo, você vai sentir cansaço nos braços e eles começam a arriar. Não é isso? Mas só que Moisés não podia baixar suas mãos. Moisés não podia baixar a guarda. Assim como nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Né, Andina? A gente colocou verdade. Pagamos caro, não é verdade, minha irmã? Pagamos caro. Então Moisés não podia baixar a guarda. Ele tinha que estar ali a posto, com sua mão levantada, com o cajado na mão. Mas de repente as suas mãos fraquejavam. E não que suas mãos caíam, baixavam, os adversários do povo de Deus venciam, ganhavam terreno. E é assim que acontece, mano. No momento que nós baixamos a guarda, o inimigo ataca e ganha terreno. Mas olha só o que aconteceu. Nós lemos lá atrás que Moisés, um homem de Deus sábio, ele levou alguém que pudesse ajudá-lo, que pudesse segurar as suas mãos. Às vezes nós precisamos de alguém para segurar nossas mãos, para ombrar conosco, para carregar o fardo conosco, né? Nós colocamos sobre Jesus, né? Lá em Mateus 11 fala, né? Mas às vezes nós precisamos de irmãos, de pessoas que nós confiamos para carregar, ajudar a carregar nosso fardo, para nós compartilhar nossas dificuldades, para manter as nossas mãos erguidas. E o que aconteceu? Então Arão e Ur, aqueles dois cidadãos que Moisés levou para a colina, então Arão e Ur encontraram uma pedra. Olha, interessante isso, não? Uma pedra. Encontraram uma pedra para Moisés sentar. Por quê? Porque Moisés estava de pé e os braços erguidos no alto. Era difícil para que Arão e Ur sustentassem. Às vezes é difícil as coisas, né, irmão? As coisas são meio difíceis às vezes. Mas aí entra a solução. Onde está a pedra? Onde está a pedra que vai facilitar a nossa vitória? Você esquece disso? Jesus é a pedra angular, a rocha da salvação. Jesus é a pedra. Então encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Descansa. Que maravilha. E um de cada lado, Arão e Ur. Eu imagino aquela cena. Eu até postei ontem um post, né? Não sei se os irmãos chegaram a ver, que eu achei na internet, né? Um desenho de Moisés com a mão levantada, Arão e Ur, um de cada lado segurando. Diz aqui: encontraram uma pedra para Moisés se sentar,
e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Nós temos que achar alguém para nos manter erguidos, irmão, para sustentar nossas mãos calejantes, fracas e cansadas. No momento que nós estamos falecendo, desfalecendo, no momento que nós estamos fraquejando, como é bom ter alguém que sustente nossas mãos erguidas. Como é bom ter alguém que sustente, né, nos dá o apoio, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. É por isso que eu falei para vocês que Moisés separou 2 homens de confiança, que ele pôde compartilhar da sua necessidade. Isso que eu falo que é importante para nós também, irmãos, encontrar pessoas de nossa confiança para compartilhar as nossas fraquezas. Não é aquela pessoa que vai nos criticar, nos apontar o dedo. Mas é a pessoa que vai trazer uma palavra de ânimo, né, Rodrigo? Rodrigo Palmeira, um abraço para você, meu irmão. Moisés levou 2 homens de sua confiança que pudesse ajudá-lo a manter as suas mãos erguidas. Sabe, amado? Tem momento em nossa vida, em nossa caminhada, que nós precisamos de alguém que mantenha nossos pés firmes. Vamos continuar aqui a leitura do versículo 12, né? Encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes, né? Toma essa palavra para você. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Moisés ali demonstrou sua condição de homem. Não existe super-herói, não existe super-cristão, não existe super-homem só na história do cinema. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de uma amiga, todos nós precisamos de uma pedra para nos sentar e de alguém que sustente as nossas mãos levantadas. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Eclesiastes 4:12, Salomão nos ensina. Por quê? Porque quando nós temos alguém que compartilha conosco, ele fala assim: se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Dá esse exemplo, irmão? Pegue uma linha dessa de costura, você vai quebrar com facilidade. Pegue 2, você pode ter quebrar com facilidade, mas pega 20 e tente quebrar. Porque ali está exercido o poder da unidade. E Jesus mesmo invocou a importância da unidade, de estar junto, como eu falei. O próprio Jesus precisou de 12 apóstolos para fazer o seu ministério, ele mesmo sendo Deus, o Filho de Deus. E ele escreveu lá em João 17:23: eu neles, nos discípulos, os apóstolos, eu neles e tu, Pai, em mim. Viu como existe aqui uma unidade, uma comunhão com os discípulos e uma comunhão com Deus. Eu neles, meus discípulos, meus apóstolos, e tu, Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vocês entenderam? O próprio Jesus invoca o poder da unidade, de estar junto, de compartilhar. Eu já fiz a pergunta: para que Jesus queria apóstolos? Para que Jesus queria discípulos? Se ele podia fazer tudo sozinho? Podia. Mas ele ensinou para nós, através do seu ato, de que assim como ele
juntou 12 apóstolos, 12 homens, para exercer o seu ministério, quanto mais nós, meros mortais. Né, Vanderlei? Quanto mais nós, como precisamos dos nossos irmãos. E Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que Paulo está ensinando, irmãos? Que o nosso corpo só é corpo porque os membros estão ligados. Se nós cortar o braço e jogar fora de nós, distante de nós, não é corpo, é braço. Se nós tirar o nosso pé e jogar fora, não, ali ele não é mais corpo, é pé. Mas quando está tudo ligado, forma o corpo. Esse é o papel da unidade espiritual, o corpo de Cristo. E qual foi o resultado, irmão? Versículo 13. E como resultado, primeiro, resultado da obediência de Josué, resultado da perseverança de Moisés, resultado da disposição de Moisés compartilhar sua necessidade com outras pessoas que pudessem ajudá-lo. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque naquela batalha. Aleluia! Está entendendo, irmãos? Então, amados, é importante o poder da unidade, o poder de estarmos juntos. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Palavra maravilhosa, amém? Glória a Jesus. Um abraço muito especial a todos os irmãos que assistiram, também para aqueles irmãos que vão assistir depois. Muitos irmãos assistem depois. Vamos postar no YouTube também o canal Um Momento com a Palavra. Você pode acessar no YouTube. Quando você acessar, você vai lá e dá um likezinho, né? Um gostei, um joinha, e inscreva no canal também, tá? Escreva lá, né, irmã Vilma? Vamos lá, vamos formar aqui a unidade também. Eu preciso de você, né? Tem um cântico antigo que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Esse cântico, ó, muito antigo. É verdade. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós dois precisamos de Cristo. Boa noite, irmã Nina. Deus te abençoe também. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, agradecemos por tua palavra. Agradecemos a Deus porque o Senhor é maravilhoso, porque o teu Espírito não nos abandona, porque o Espírito fala por nós. Ó Deus maravilhoso, abençoa meus irmãos, abençoa as suas famílias, abençoa as suas casas, os seus trabalhos. Ó Deus, Pai, que não deixe, Pai, faltar na sua mesa o pão da provisão, mas que o Senhor esteja com cada um em nome de Jesus. Que Deus esteja com vocês até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, e pela sua bondade e por sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Boa noite.